Olá, seja muito bem-vindo à Escola Proface, nosso canal aqui no YouTube, e vamos dando sequência à série dos 4 vídeos sobre esse processo que está em pauta, que é a progressão do quadro de apoio escolar. Vamos tentar ser bem sucintos e diretos para que você possa entender e possa tirar as principais dúvidas em relação a esse processo. E nesse vídeo a gente vai falar em especial sobre o decreto 63471, aquele que regulamenta a progressão. Posteriormente vamos falar sobre a resolução 54 e o edital de progressão. Então vamos lá, vamos abrir a lei, o decreto, né, para a gente poder entender essa lei. Ele fala que esse decreto aqui está regulamentando a Lei 1144, que vocês já bem conhecem e que a gente já vem falando bastante, que é ela que institui vencimentos, salários do quadro de apoio escolar. Legal, porque o artigo, vamos abrir a lei aqui, o artigo 20, a partir do 19 até o 23, 24, é o que fala dos critérios aí, como que vai ser a progressão, mas de forma bem sucinta, e aqui no 24 ele fala que esses demais critérios serão estabelecidos em decreto. Isso foi no ano de 2011, essa lei, mas só agora em 2018 que o decreto ocorreu de fato. E aí ele vem falando da avaliação de desempenho individual, que é o processo que visa aferir as ações do servidor, na execução de suas atribuições em um determinado período de exercício, em um determinado período, com a finalidade de identificar as potencialidades e oportunidades, bem como promover a melhoria da performance e do aproveitamento do servidor na administração pública estadual, que é aquilo que o Estado vem querendo promover para que o servidor ele possa desempenhar suas funções de forma com eficiência, eficácia, para a melhora do dia a dia e a qualidade, no caso da educação aqui, né? A avaliação de desempenho individual aplica-se aos servidores titulares ou do categoria F, né? Caráter permanente do quadro de apoio escolar. Seção 1, vamos lá, vamos ver o que compõe essa avaliação. Esse processo, ele compõe, primeiro ele ocorrerá anualmente, diferente da promoção, que é a cada 2 anos, a progressão ele é anual. Então, aqueles que não participarem desse primeiro processo, o ano que vem, se tiver 3 anos, se enquadrar nos requisitos, já pode participar do processo. Ele vai acontecer anualmente. Vamos lá. E ele fala que existem 2 instrumentos para poder validar esse processo, e o primeiro instrumento é o formulário de avaliação, que é para aferir o desempenho do servidor por meio de indicadores que a gente vai conhecer lá na frente. E esse formulário, que no primeiro processo vai ser de forma manual, que é o processo que está sendo implantado, ele conta com a autoavaliação. Então, você, servidor, precisa se autoavaliar nesse formulário, impresso mesmo aí, para poder ter garantido aí uma fatia aí da sua nota, né? Que a gente vai conhecer lá na frente, que é 30%. E 70% é a avaliação pela equipe gestora. E aí tem um segundo instrumento, que é o relatório de ação para o desenvolvimento, que é o RAD, que é um instrumento que a equipe gestora ele vai consolidar este resultado. E aí ele vai definir os objetivos e metas que o servidor precisa melhorar no desempenho. Essa autoavaliação, como já disse, é 30% do servidor, alto do servidor, e 70% da equipe gestora. A avaliação terá peso igual a 100, se caso você, servidor, não se avaliar, porque tem um período muito curto, né? Começa agora na segunda-feira, dia 24, essa autoavaliação, e você precisa estar atento ao período para poder realizar a sua parte, tá legal? A autoavaliação e a avaliação pela equipe gestora serão norteadas com base em quais critérios? Vamos lá, são vários critérios aqui que a gente precisa entender. Ele é até um pouco parecido com o estágio probatório, né? Que existe responsabilidade, assiduidade. Então aqui também tem alguns critérios aí, como compromisso profissional,
que é a capacidade de engajar-se com o objetivo da escola, responsabilidade e sustentabilidade, equilíbrio para entretenimento, as demandas profissionais, o racional e responsável dos recursos físicos, comunicação, capacidade de expressar ideias, trabalho em equipe, atuar em conjunto com seus pares, inovação e gestão da mudança, capacidade de lidar com as mudanças, iniciativa, conhecimento. Isso aqui tudo são parâmetros que o Estado coloca aqui no papel, é muito bonito, né? Mas que no dia a dia do trabalho da unidade escolar, muitas vezes é muito diferente disso aqui. Mas nós acreditamos que isso, estando no papel, caberá também uma reflexão da equipe gestora, no caso de se eu vou avaliar o servidor do quadro de apoio escolar, qual que são as prerrogativas, quais são os elementos que eu também, como equipe gestora, estou dando para que ele possa ter esse desenvolvimento, né? Então vai caber aí um pensamento, um tanto como que eu vou avaliar se eu também não estou dando condições para esse servidor, se eu não estou, de repente, respeitando esse servidor, se eu não estou tendo um ambiente agradável para que todos possam desenvolver um trabalho de maneira eficiente, alegre, que desenvolva a qualidade da educação, no âmbito da sua unidade escolar. Então, isso aqui vai acabar promovendo também a uma reflexão e acreditamos também uma mudança na postura dos gestores para com o quadro de apoio escolar, é isso que nós esperamos. E caberá ao secretário de Educação expedir normas relativas à avaliação de desempenho individual, em especial quanto aos indicadores e demais procedimentos. Você reparou que quando tem uma lei, ele fala que vai normas para regulamentar, quando tem um decreto, ele fala que tem outras normas para poder ajustar e nortear, e assim vai até sair o último passo, que no caso aqui da progressão é o edital, que a gente vai falar num próximo vídeo, tá legal? Vamos lá, vamos continuar. Da aplicação da avaliação de desempenho individual. O processo de avaliação de desempenho será implementado pelo CGRH, por meio do CVIF, Departamento de Pessoal, e vai iniciar no primeiro dia útil do mês de julho até encerrar no último dia do agosto do mesmo ano. Aí você fala, mas já estamos em setembro e o processo não aconteceu. Isso aqui é para os próximos processos, né? Como esse ano é um ano de implantação da progressão, e aí os prazos foram diferentes, mas isso aqui vai caber, como ele se trata de um processo anual, precisa ter um parâmetro aí já certo para que aconteça todos os anos. A avaliação de desempenho individual terá como base o ciclo de desempenho. Vamos lá. Isso aqui é importantíssimo. Ciclo de desempenho, que considerará o efetivo exercício do servidor contado de 1º de janeiro até 31 de dezembro do ano que antecede aquele que realizará a avaliação de desempenho. Os que estão realizando em 2018, na verdade, o ciclo de desempenho, o ano que vai contar a avaliação é em 2017, né? De 1º a 31 de dezembro de 2017. O artigo 7 vai falar, será avaliado o servidor que contar no mínimo 90 dias de exercício prestado no ciclo de desempenho. Qual que é o ciclo? De 1º de janeiro a 31 de dezembro, no caso dos de 2018 é 2017, nos casos de 2015 é 2014. Mas você fala, mas ele não precisa ter 3 anos, não tem que estar na ativa para poder fazer a progressão? O que esses 90 dias ele quer dizer? O nosso entendimento é que você pode ter cumprido já 3, 4, 5 anos. Só que no ano que a avaliação vai realmente ser efetivada, que é o que ele fala no ano que antecede ao ano da realização, pode ser que você estava afastado de licença saúde o ano inteiro, e aí você não vai poder ser avaliado se você estiver o ano inteiro, mas se você estiver com 3 meses de efetivo exercício, você já tem garantido a sua avaliação. Entendeu? Então, no mínimo, no ano você pode ter os 4 anos, que ele pede no mínimo a progressão, 3 anos, né? Mas aí ele fala que para você ser avaliado, no mínimo naquele ano, que vai ser realizado exatamente a avaliação, que o ciclo de desempenho, que é do primeiro dia do ano até o dia 31, esse ciclo, no mínimo você tem que ter 90 dias de efetivo de exercício, você tem que ter trabalhado esses 90 dias, tá legal? Para poder ter a sua avaliação considerada.
Agora, o servidor que estiver afastado nos termos do artigo 23 da Lei Complementar 1142, aqui é dia 11, vou colocar dia 2, mas dia 11, além da autoavaliação, será avaliada pela equipe gestora mediante relatório circunstanciado expedido pela autoridade responsável em acompanhar o desenvolvimento de suas atribuições durante o afastamento. Então, se você é servidor do QI, mas está afastado, de acordo com o artigo 23 da lei, que a gente vai dar uma olhada quais são esses artigos aqui, quais são os afastamentos que você ainda pode participar normalmente da progressão, mas que não vai ser o diretor da escola ali que vai fazer, porque você não está na escola. Então, quem que vai avaliar? Expedido pela autoridade responsável em acompanhar o desenvolvimento de suas atribuições. Quem que está lá te acompanhando? Vamos ver o artigo 23, o que ele fala da lei 1144. Artigo 23. Interromper-se-á o interstício quando o servidor estiver afastado do seu cargo ou função de atividade, exceto, menos, quem tiver junto às prefeituras municipais, conveniadas com a Secretaria da Educação, para desenvolver atividades junto a entidades representativas dos integrantes do quadro de apoio escolar, designado para a função mediante gratificação, que é o GOI, gerente de organização. Então, esses casos não tem problema, você vai poder participar. Afastados nos termos do artigo 67, 78, 79 e 80 da 10.261. Vamos lá ver a 10.261, que é o estatuto, né? Então, vamos ver o estatuto do funcionário. Ele fala na lei, no artigo 67. Vamos ver o artigo 67, o que ele fala, qual é esse afastamento, que mesmo assim, você estando afastado, você pode participar da progressão. O 67 vai falar exatamente o afastamento do funcionário para ter exercício em entidades com as quais o Estado mantenha convênio, reger-se-á pelas normas nessas estabelecidas. Aqui nós entendemos que o TRE, que muitos profissionais do quadro de apoio escolar estão afastados pelo TRE, aqui, isso é um convênio com o Estado. Nós entendemos que nesse caso, você pode participar normalmente. Aí ele vai falar também que o artigo 78, nesses casos, também você pode participar, tendo esses afastamentos. Mas esses afastamentos aqui são considerados de efetivo exercício de acordo com o artigo 78, que são férias, casamento, falecimento do cônjuge, filhos, pais, irmãos, avós, serviço obrigatório por lei, licença quando acidentado profissionalmente, né, trabalho, licença gestante, compulsória, licença prêmio, as faltas abonadas, missão ou estudo do Estado, nos casos previstos no artigo 122, vamos ver o que esse artigo 122 fala, afastamento por processo administrativo, se ele for declarado inocente ou a pena for de repreensão ou multa. Então, esses casos aqui não tem problema, está afastado o trânsito da remoção, provas e competições desportivas, não tem problema nenhum. Ele fala do artigo 79 também, os dias em que o funcionário deixar de comparecer ao serviço em virtude de mandato legislativo. Então, mandato, quando ele for vereador, tal, prefeito, ele pode normalmente considerar. E o artigo 80 será computado para todos os efeitos, salvo para a percepção de vencimentos ou remuneração, afastamentos para a prova de competição e as licenças nos artigos 200 e 201. Vamos só voltar aqui. Artigo 122. O 122, vamos ver o que fala o 122. Opa! Para a gente poder acompanhar de perto quais são esses casos. 122, funcionário que comprovar sua contribuição para banco de sangue mantido ao órgão estadual, entidade, então a doação de sangue também sem problema nenhum vai contar para o tempo. E o artigo que ele vai falar aqui também, vamos ver, 79, né, que ele fala, vamos lá, mandado letivo, 80, é o 200 e 201, vamos ver o 200 e 201, o que ele fala também, que é em relação ao afastamento 200,
199, 200, ao serviço militar. Quem for atender às obrigações concernentes ao serviço militar, e aí ele também não tem nenhum prejuízo para fazer a progressão. Vamos lá, vamos continuar no decreto para a gente entender. Vamos ver se ela fala. E falar também os mesmos afastamentos aqui que garante a 10.261, que é do efetivo, para o Lei 500. Então, ele só vai repetir aqueles afastamentos de abonado, licença gestante, então nesses artigos aqui, sem problema nenhum. Ele vai falar também que para participação em curso, congresso também não tem problema, vai poder contar. Afastado no parágrafo 1º do artigo 125 da Constituição do Estado. Vamos ver o que fala a Constituição do Estado, artigo 125, parágrafo 1º. Fica assegurado ao servidor público eleito para ocupar cargo em sindicato. Então, qual sindicato? A FUSE. O direito de afastar-se de suas funções durante o tempo que perdurar o mandato, recebendo seus vencimentos e vantagens no termo da lei. Então, ele já também pode participar, mesmo estando afastado lá na FUSE, ele pode participar da progressão. E ele vai falar, por último, afastado pela Lei 367, que foi alterada pela 1054. Qual que é a 1054? Que amplia os períodos de licença gestante, licença paternidade e adoção. Licença gestante e adoção, 180 dias, né? E o paternidade, 5 dias afastado. Então, também, esse período também ele conta sem problema nenhum. E aí a gente consegue fechar esse ciclo aqui. Vamos voltar para o decreto. O servidor que for se afastar por motivo de férias no período destinado ao processo de avaliação de desempenho individual poderá realizar a autoavaliação em outro período. Você, a partir de segunda-feira, está de férias. E a partir de segunda-feira começa o processo da sua autoavaliação, então você precisa comunicar e conversar com a administração para que esse período seja alterado e você consiga fazer a sua autoavaliação, tá legal? O servidor avaliado deverá ser cientificado pela equipe gestora de todos os trâmites e resultados relativos à avaliação de desempenho individual. Então, você que foi avaliado precisa ser cientificado, ter ciência desse processo, de todos os resultados pela equipe gestora, como garantia de transparência do processo. Então, não pode se dar uma nota lá para você e você não tomar ciência. E aí também vai caber para você reconsideração das notas e você tem um prazo de 30 dias contado a sua ciência para esse recurso, essa reconsideração. Progressão, capítulo 2. A progressão de que trata os artigos 19 e 24 é a passagem do servidor de um nível para o outro imediatamente superior. Então, quando fala de um nível para o outro, e aí que deixa uma dúvida que fala dentro de uma mesma faixa. Pensa aqui, na horizontal é nível e aumenta 5%. Na vertical é faixa, aumenta, dependendo do cargo, 35% ou 20%. Aí para os agentes de serviço, 35% para o secretário de escola e o agente de organização escolar. Se você muda só de nível, então se você é faixa 1, nível B, você vai para o nível C e continua na faixa 1. Você continua dentro da mesma faixa, mas você muda somente o nível, 5% lá. É isso que ele está dizendo. E a implementação do processo de progressão deverá ser oficializada por meio de edital, que é o que acabou de sair, que a gente vai analisar no próximo vídeo aqui. Tá legal? A ser publicado direto no mês de agosto de cada ano. Então, todo ano vai sair o edital para que ocorra o processo de progressão. Poderá participar do processo e será beneficiado com a progressão o servidor que preencher os seguintes requisitos. Quais são os requisitos para que eu possa participar dessa progressão que vai ocorrer anualmente? Cumprir um interstício mínimo de 3 anos de efetivo exercício no nível em que seu cargo ou função estiver enquadrado na data, isso aqui é importantíssimo, 31 de maio da abertura do ano de abertura do processo. Então, se você estiver no ano de 2018, até 31 de maio, você tiver 3 anos de efetivo exercício, você tem condições de participar da progressão. Mas se você tiver faltando 10 dias para completar 3 anos, infelizmente isso aconteceu, né, dos que entraram em junho. Então, se o cara entrou o funcionário entrou dia 1º de junho, ele já não tem esses 3 anos, porque ele faz 3 anos 1º de junho, mas a data base é
31 de maio. Então, essa database precisa ser respeitada. E aí a gente vai depois verificar por que essa database aqui. Obter resultado positivo igual ou superior a 60%. Então, você precisa ter, para você conseguir passar, você ter a progressão garantida, uma nota mínima de 60% da pontuação total prevista, que é aquela lá, 70% a equipe gestora e 30% do servidor. No total, você precisa ter mínimo de 60%. Para a progressão do nível 2 para o 3, o servidor é confirmado no cargo de provimento efetivo após a conclusão do estágio probatório. O cômputo do interstício a que se refere o inciso 1 deste artigo será a partir da data de concessão da progressão automática para o nível 2 da faixa da classe que pertence. Então, para quem já tem mais tempo no Estado e já passou pelo estágio probatório, ele vai contar os 3 anos a partir da data da progressão automática. Lembra que a primeira progressão sua do nível 1 para o 2, ela ocorre a partir do seu tempo, do seu estágio probatório, dos seus 3 primeiros anos de estado. Ela é automática. Então, a partir daquele tempo ali, se você completou dia 1º de janeiro daquele ano, a partir de 2 você começa a contar 3 anos para frente, para que você tenha cumprido esse interstício. Ele fala aqui do nível 2 para o 3, sempre vai respeitar a data da progressão automática. Isso você consegue ver aí na sede, aí no sistema, para confirmar a sua data de progressão automática, tá legal? Aqueles que já fazem jus à progressão, mas fizeram jus à progressão, passaram pelo estágio probatório, e a database da vigência foi em junho de 2015, só um exemplo, fazem jus a participar, mas só foi publicado lá na frente, demorou muito tempo, mas o que vale é a vigência, né? Então, a vigência que vai contar. E aqueles que não têm, já passaram pelo estágio probatório, já conseguiram o tempo e não tem publicado, precisa estar sempre atento aí à unidade escolar para que esse processo seja publicado, para que a partir da publicação, ele já tenha essa concessão, ele vai contar da data da vigência, não da publicação, porque geralmente você termina o estágio probatório, mas demora muito tempo para a publicação, mas não é a data da publicação que você vai contar 3 anos para frente, é a data da vigência do seu estágio probatório, você conta 3 anos para frente para poder participar, e sempre levando em conta 31 de maio para poder ver se já fez mais 3 anos. Então, no caso, para quem for fazer a progressão agora, precisa contar do seu estágio probatório, que ele já está no nível 2, para ele poder participar para o nível 3, ele tem que ter contado, então, 6 anos aí no caso. 3 anos dele que ele conseguiu automático, mais 3 para poder conseguir fazer o interstício mínimo aí, né? Sempre respeitando a database. Isso aqui depois a gente vai tentar martelar, mas explicar no edital para você poder tirar as suas dúvidas, tá legal? Assim, parece até um pouco confuso, que são muitas informações, mas é só assim a gente lendo a letra da lei para a gente poder ir entender. Então, o compute do interstício, as que refere ao inciso 1 deste artigo, para os demais níveis, sempre será a data da última progressão. Já para quem já passou do estágio probatório, então já tem, no caso, o processo agora, né? Vai ter essa próxima progressão, para que ele possa contar esse interstício de 3 anos, vai ser a data de que ele conseguir essa segunda progressão. Depois da automática, ela tem essa segunda, a partir dessa segunda, 3 anos para frente, ele vai estar apto ao novo processo de progressão. A relação dos servidores que fazem jus à progressão em âmbito estadual será elaborada e publicada pela CGRH até o 5º dia útil do mês de setembro, que isso agora foi alterado para novembro, né? Aqui não fala quem está apto a fazer a progressão, mas quem faz jus, quem participou do processo e aí faz jus à progressão. Isso quer dizer quem passou no processo, quem vai mudar o seu nível. Então, aqui ficaram algumas dúvidas em relação vai ser uma lista de quem pode fazer. Não, vai ser uma lista no DO de quem faz jus à progressão, quem vai
mudar de nível de 2 para o 3. Contra a relação a que refere o capítulo desse artigo, poderá ser interposto no prazo de 30 dias recurso, que não terá efeito suspensivo. Então, você, não saiu meu nome lá, então precisa entrar com um recurso para verificar certinho. Decorrido o prazo de recurso elaborado e publicado até o último dia do mês de outubro de cada ano pela CGRH. Isso aqui, esses prazos aqui vão ser vigentes para o ano de 2019, né? A relação final dos servidores que fazem jus à progressão com a expedição de ato específico produzindo efeitos pecuniários. E aí, a partir de quando que vai começar a pagar? A partir de 1º de junho de cada ano da abertura do processo. De 2018 vai pagar retroativo a 1º de junho. Os aprovados de 2015 a 1º de junho de 2015 vão receber retroativo. E aqui, por fim, ele vai falar das atribuições a avaliação de desempenho individual e o processo de progressão serão integralmente implementados sob responsabilidades da CGRH, do Centro de Recursos das diretorias de ensino, que vão receber pelo boletim os formulários, né, que serão manuais este ano, e as equipes gestoras das unidades. Então, esses 3 aqui são responsáveis pela ação da avaliação de desempenho. E integram as equipes gestoras de que tratam o inciso 3. Quem faz parte dessa equipe gestora? Que é o diretor de escola, o vice-diretor e o professor coordenador serão os avaliadores aí do servidor do QAE. E caberá a coordenadoria de gestão de recursos humanos, viabilizar a implementação e gerenciamento do processo de progressão, bem como o processo de avaliação de desempenho, orientar os órgãos subsetoriais de recursos humanos, QAD, expedir e publicar no Diário Oficial o edital de abertura do processo, que já aconteceu, elaborar por meio do CVIF a relação final, que vai conceder a progressão e a expedição do ato, decidir eventuais recursos apresentados pelos servidores em fase da relação final. Então, esse aqui cabe a gestão a CGRH essas atribuições aqui. E as diretorias garantir a implementação do processo, orientar e subsidiar as equipes gestoras das escolas, providenciar para que a autoavaliação do servidor e a avaliação pela equipe gestora em cada unidade sejam realizadas de forma eficaz, eficiente e imparcial. Isso aqui tudo cabe ao CRH das diretorias de ensino. Importante ressaltar, garantir a implementação do processo, orientar e subsidiar as equipes gestoras das escolas na avaliação dos servidores em tudo o que for necessário para o bom desenvolvimento do processo e providenciar para a autoavaliação do servidor e a avaliação pela equipe gestora em cada unidade escolar, que sejam realizadas de forma eficaz, eficiente e imparcial. Legal. Caberá à equipe gestora das unidades garantir o desenvolvimento do processo da avaliação individual, avaliar o desempenho dos servidores no exercício de suas atribuições e elaborar o RAD, decidir os pedidos de reconsideração apresentados por servidores em fase do RAD. Então, se ele pediu uma reconsideração, é a equipe gestora que precisa analisar. E encaminhar a diretoria a relação dos servidores da unidade escolar que fazem jus. Então, depois de toda essa avaliação, ela vai encaminhar a relação desses servidores que fazem jus à progressão para a diretoria que envia à Secretaria de Educação para publicação posterior. E a Secretaria da Educação poderá expedir normas complementares para cumprimento do presente decreto, que é o que a gente vai ver em sequência aí, que é a resolução EC 54, legal? Vai repetir muita coisa, a gente já vai passar por ela para chegar no edital, tá legal? Continue acompanhando nossos canais e divulga esse vídeo aqui para os seus amigos, colegas do quadro de apoio escolar, para que todos possam ter um pouco mais de conhecimento dessa área e deste certame aqui, deste processo que vai melhorar e vai, aos poucos, valorizando aí o quadro de apoio escolar, tá legal? Continue conosco, muito obrigado e até o próximo vídeo.